Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa aqui na TV Sul. Claro, hoje uma edição especial nessa terça-feira. Geralmente nas terças-feiras nós ainda não temos um programa definitivo, mas sempre com um programa especial. Ontem esteve aqui conosco o cantor misterioso Ben Jack, que foi show de audiência. Está aí o vídeo gravado aí para você que não acompanhou, que acompanhe hoje aí na nossa edição aí nos Facebooks, TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça e Beto Madeira. Também lá no YouTube, TV Sul. E hoje a nossa convidada é a Ana Cláudia Bittencourt Pinhatel. Isso mesmo, nome diferente, não tinha ouvido ainda. Italiano. Ana Cláudia, que é advogada, e hoje é a nossa convidada aqui ao vivo com você. Você pode formular sua pergunta se quiser, nas áreas, claro, que ela vai colocar aqui para a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ana Cláudia, quem é a Ana Cláudia? Vem de onde? Eu sou advogada formada pela Unisul Tubarão desde 2012. Hoje eu faço pós-graduação na Unesc, aqui em Criciúma, e eu estou atuando na área civil hoje, e também com a dupla cidadania italiana. Quais as áreas que a gente poderia, para as pessoas que estão lá em casa, gostaria de fazer pergunta, quais as áreas que você poderia estar respondendo hoje aqui? Eu atuo na área de direito de família, né, sucessões, inventários e contratos em geral, imóveis, e também a área de direito previdenciário, também faço, juntamente com os parceiros, né, meus colegas, e seria mais essa área mesmo, a área civil, direito de família, divórcio, alimentos, guarda, imóveis. Imóveis, bacana, então. Vamos ver quem está lá conosco? Vamos lá, então? Salete Rosa, boa noite, muito obrigado. Cléudson Alab. Clédson Alab, boa noite, muito obrigado. Espectador do Cauã. Um programa Bola Rolando, que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas, 3 da tarde aqui na TV Sul. Vaneide Vieira, um abraço. Conhece, Ana? Eu conheço aqui a minha comadre, Fortunato Rosa Pinhatel. Lá da Isara, um abraço. Vamos lá, quem mais? Daniel Alves, Sueli Silva, Volneide Oliveira, Oneide Oliveira, Rafael Felisberto, Alexandre Bernardo, Sônia Vando, Carla Vieira, Cláudia Matos, Gisele Araújo, Marilda de Costa, Rovena Schram, José Campos, José Grandão, do Terno de Rei São Sebastião. Grande abraço. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Você pode fazer a sua pergunta, de repente ter curiosidade em alguma área. É gratuito, não cobramos nada, claro que não, aí para você hoje aqui. Então, no final do programa, a gente vai deixar todo o endereço para você que queira, de repente, contatar a Ana, Ana Cláudia, de repente, alguma área que você quer conhecer um pouco mais, quer fazer uma pesquisa, quer saber um pouco mais com a Ana Cláudia, você vai poder fazer isso no finalzinho. Por enquanto, pode formular a sua pergunta aí, nessas áreas que foi citado, que a Ana Cláudia, na medida do possível, vai poder responder para você. Hoje é dia da hospitalidade. Bom, vamos ser todos bons. Hospedeiros não, né? É hospedeiros? Não, como é que é? Hospitaleiros. Hospedeiros é tipo aquele do... É uma planta, né? Uma parasita. Não, sabe onde é que a gente vê muito parasitas assim? É época de praia, nas casas de praia, né? Muitas vezes tem pessoas reclamando. Outro dia eu estava vendo um programa das pessoas que... algumas pessoas folgadas vão na casa de praia, chega lá, não fala nada, só quer parasitar. Mas de qualquer forma, quem pode, quem não pode, não pode, né? Por isso que é bom ter parentes, né? Eu tenho parente, tem casa na praia também, eu não tenho. Então eu vou pra lá. Vou lá dar uma de hospedeiro lá. Show de bola. São Valério de Treviri. De edição?
Gildas? Ou São Judas? São Gildas. São Judas eu conhecia. São Gildas, não. Não conheço. Judas mesmo. Tem São Judas também, tem. Não sei qual é. Deve ser. Não, acho que é o apóstolo. Porque tem o outro São Judas lá que, de acordo com a narração bíblica, tem 2 Judas aí que a gente conhece na Bíblia, né? Ana, Então, solteira, casada? Casada. Casada, claro, né? Nome do esposo? Marcos Pinhatel. O Marcos que está aqui, né? O Marcos está aqui assistindo. O Marcos acompanha sempre, Ana? Acompanha sempre. Que coisa boa, né? Tá sempre comigo, desde a época da faculdade, acompanhando. TCC, tava lá filmando tudo. Que coisa boa. E hoje também, né? Acompanhando sempre em todos os meus trabalhos. Não é fácil encontrar homens assim hoje, né? Não é fácil. Que acompanham o passo a passo da esposa, Sim. né? Da companheira, da Sim. amiga, né? Presente de Deus. Presente de Deus. Direito da família, Ana, o que mudou com... Tem novas regras? Sim. É que assim, o direito da família, ele passa por profundas mudanças diariamente, né? Não é algo estanque. Por quê? Porque a sociedade, aos poucos, as pessoas vão mudando, o jeito de pensar. Pode olhar para aquela câmera lá. Isso. O direito de família, ele vai mudando conforme a sociedade também vai buscando inovações, né? Vai mudando a maneira de pensar, a forma de pensar, de agir. Então, o direito, ele acompanha, né, a sociedade. Não é algo parado, definitivo ali, estanque, né, que não muda. Então, ele está sempre evoluindo, assim como nós, seres humanos, também estamos sempre em evolução. Nessa área, o que as pessoas mais procuram? Quais os principais problemas dessa área? O que acontece muito nessa área é com relação ao divórcio, né? Acontecem muitos, infelizmente, né? Aí há problemas com relação à guarda do menor, alimentos. Então, sempre surgem dúvidas relacionadas à pensão alimentícia, à guarda da criança, né? E até o próprio divórcio, ou também a dissolução de uma união estável, porque não necessariamente a pessoa precisa contrair o matrimônio, né? Ela pode viver em união estável com uma outra pessoa e ali ela vai adquirir todos os direitos como se fosse um casamento no civil, só que com o regime da comunhão parcial de bens. Fechou, né? Fechou? Então... Então ela vai... Aí, Ana, só segura o microfone mais embaixo, esse botãozinho, porque ele está meio descontado, tá bom? Isso. Sim, fechou. Tá certo. Então, a união estável, né, que é uma relação duradoura, contínua, com ânimo de família mesmo, de constituição de família, ela também tem os seus direitos resguardados, que é o regime patrimonial que rege o da comunhão parcial de bens, né, que seria como se fosse um matrimônio mesmo, ali registrado no civil, mesmo só vivendo junto com a outra pessoa. Tem os mesmos direitos. Mas isso precisa estar documentado. Isso precisa... Não precisa. Só comprovado. Sim, por provas. Mas geralmente as partes concordam quanto a isso, que elas conviviam juntos. Mas se acaso elas não concordarem, alguém dizer que não conviveu em união estável, a própria sociedade que está vendo aquele casal ali sabe que eles estão convivendo como se casados fossem, né? Então... tem isso tudo, as provas testemunhais também, não precisa necessariamente ser documental. Ana, ainda nessa área, eu conheço alguns casais, principalmente na hora da separação. Porque tem muita gente se separando, mas tem muita gente casando, por isso que tem muitas separações também, né? Porque o casamento, quem pensa que caiu de moda, não, só mudou o modelo de casar. Antes fazia aquelas grandes festas, né? Hoje a festa é 4, 5 pessoas, testemunha ali e deu, né? Além de a maioria também casar mais no civil do que propriamente no religioso. No religioso, justamente, né? Sim. Mas vê só, eu conheço e também conheço pessoas e conheço diversos casos de casais que se separam ainda muito jovens, muitas vezes, né, que têm filhos pequenos e depois há uma briga louca pela pensão, né? E geralmente como o filho sempre fica com a mãe, ou pelo menos a maioria das vezes com a mãe,
o pai, ele precisa pagar pensão, né? Sim. Em muitos casos eles fogem, o homem foge dessa pensão, uma porque não tem, outra porque não querem, né? Então, como é que funciona isso? Como é que está hoje as leis em relação a isso? É o direito da criança e do adolescente, né, ter resguardado o direito à pensão alimentícia. É o dever do pai, né, e da mãe também. É a obrigação deles cuidar dessa criança e fornecer o necessário, aquilo que ela precisa para viver, né? Então, a pensão alimentícia, ela é obrigatória. Ela é obrigatória e o pai ou a mãe que não pagar a pensão, ele corre o risco, sim, de ser preso por falta do pagamento da pensão alimentícia. Porque esse é um direito, inclusive, constitucional, né? A criança não pode ficar à mercê da boa vontade do pai, da boa vontade da mãe, seja com quem estiver o filho menor. Ainda bem que hoje aqui, os homens que estão aqui conosco, são todos homens sérios, né? Homens sérios que cumprem com seus compromissos. Então, aqui não tem ninguém picareta, não. Aqui não tem, né? Aqui não tem. Se tiver, já viu, né? Mas tem alguém, Ralê? Vamos lá? Vamos lá, então? Alcir Caetano, um abraço, muito obrigado. Rosângela Samuel, muito obrigado. Mislaine Rabelo, que bom tê-la conosco. Cristiane Alfredo, seja bem-vinda. Rosalina Scheffer, seja bem-vinda. Scheffer, seja bem-vinda também, muito obrigado pela companhia. Marlene D'Agostin, que bom tê-la conosco. Aqui tem uma pergunta para Ana Cláudia, da Fortunato Rosa Pinhatel. Alienação parental. No caso dos pais que se separarem, o que fazer para não estar prejudicando o menor, no caso a criança? E outra pergunta logo em seguida, de que forma dividir a guarda sem que dê briga? Legal, muito boa pergunta. Vamos começar pela guarda. A guarda hoje, ela pode ser unilateral ou compartilhada. A guarda unilateral fica somente com um dos genitores, ou o pai ou a mãe. A guarda compartilhada fica com ambos. É uma inovação, e agora, com a lei número 13.058 de 2014, foi um avanço para o direito brasileiro. Porque a criança, ela não precisa ficar necessariamente somente na companhia de um dos genitores. Pode ficar na companhia dos dois, claro, de forma equilibrada. Na guarda compartilhada, a convivência ela deve ser equilibrada entre ambos os pais. Então, os pais eles entram em acordo para ajustar quais os dias da semana vai ficar com um ou com o outro, ou os finais de semana alternados, mas a prioridade é a convivência equilibrada entre os pais com a criança. Dos pais com a criança. Mas, na minha opinião... Isso é guarda compartilhada. E não só isso, só o direito de conviver, mas o direito de tomar todas as decisões em conjunto. Então, os pais juntos, mesmo separados, eles decidem qual escola vão colocar o menor, né? Decidem questões não só relativas à educação, como saúde, enfim, como se estivessem ainda juntos. Então, eles têm toda a liberdade de decidirem juntos o que é melhor para a criança. Isso na guarda compartilhada. Já na guarda unilateral, é diferente. A criança fica sob o domínio, a posse física, digamos, né, do pai ou da mãe, e aí tem o direito de visitas, claro, que é regulamentado, pode ser a cada 15 dias ou uma vez por semana, o pai pegar a criança ou a mãe, né? Só que aí as decisões cabem ao genitor, que está com a posse física ali da criança, né? Ele que decide onde estudar, questões como saúde, educação, lazer da criança, está mais sob o domínio dele. Não que o pai não possa participar, ele pode perguntar, ligar, pedir informações, mas não é aquela decisão conjunta, né? É resguardado o direito de visitas, claro, de convivência também, mas já não tomam as decisões os dois juntos. Fica sob o poder ali mais de quem está com a criança, né? Conversando outro dia com um pai, não conheço a vida, mas ele falava sobre isso. Na verdade, a gente estava conversando em grupos de pessoas, e ele dizendo o seguinte: não, mas
a mãe, a minha ex-mulher, eu até pagava, agora eu não estou mais pagando porque eu não estou recebendo comprovante de onde está sendo gasto. É preciso isso? Não, não é preciso. Não, e nem deve. Ele está errado. Ele então. está errado porque é um direito da criança receber a pensão alimentícia. E ele também não tem a necessidade de saber aonde que foi gasto aquele valor, porque são gastos básicos da criança. Alimentação, remédio, roupas. E a mãe pode se beneficiar também de um pouco desse dinheiro ou tem que ser especificamente para o filho? Esse é para a criança. Aham. Esse é para a criança. Se acaso houver uma separação, um divórcio, que a mãe também necessite de alimentos, aí ela vai ter que entrar na justiça para pedir para ela. Ou o pai, entendi. dependendo da situação em que ela está. Aham. Porque tem muitas mulheres que não podem trabalhar por motivo de doença ou outro motivo, e aí pedem a pensão para o antigo companheiro. Mas ou é um cônjuge. caso separado. Pode pedir também na mesma ação. Na mesma ação. Mas aí são pessoas diferentes. Uma é a criança, que é o dever já do pai. O outro, ela vai ter que comprovar, a mulher, né, que realmente precisa daquela pensão. Já o menor não precisa comprovar. A única coisa que ele precisa é comprovar que é filho daquele pai, através da certidão de nascimento. E nada mais. Não precisa comprovar, eu preciso da pensão porque eu preciso comprar roupas, porque o colégio aumentou. Não, nada disso. É um direito da criança. E como é que é feito o cálculo de valores, Ana? Aí depende muito. Cada caso é um caso, né? Depende da renda do alimentante e da necessidade do alimentado. Na verdade, é aquele binômio, né? Necessidade e possibilidade. O pai, ele tem que olhar a renda do pai. Qual é a possibilidade dele? Eu estou falando aqui no caso o pai como um exemplo. Qual é a possibilidade dele, né? Tem que olhar lá a renda dele, com que ele trabalha. E aí, levado tudo isso em consideração. Sim, levado tudo isso em consideração. E a necessidade da criança, né? Quais são os gastos dela? Né? O que ela mais gasta no momento atual? É o colégio mais caro? É o leite? É a fralda? Dependendo da idade da criança, né? Então, tudo isso é analisado. Necessidade versus possibilidade. Necessidade da criança e a possibilidade do pai ou da mãe, né? Eventualmente. Correto. Nós estamos conversando com a Ana Cláudia Bittencourt Pinhatel, é a nossa convidada de hoje aqui no programa especial nesta terça-feira, aqui na TV Sul. Quem está aí, Rália? Bruno Bruchi, Edna Hipólito, Maria Aparecida Sartor, Luzia Sartor Vieira, essa conhece? Né? Essa eu conheço, minha tia, um abraço. Quem mais? Rosa. É a minha comadre. Tua comadre. Outro abraço para ela, um beijo para o meu afilhado. Show de bola. Ana, essa área já abordou tudo? Não, eu gostaria de falar mais uma coisa. Isso, pode ficar à vontade. Realmente ali do divórcio. Antes era necessário entrar primeiro com a separação judicial para depois conseguir o divórcio. Hoje não mais. Graças à emenda constitucional número 66 de 2010, o divórcio pode ser feito direto. Não precisa mais da separação judicial. Porque antes, ali com o Código Civil de 2002, era necessário primeiro, né, fazer a separação judicial, deixar transitar em julgado, pegar a sentença, aguardar 1 ano para que pudesse solicitar a conversão da separação judicial em divórcio. Ou então ficar separados de fato por 2 anos, para poder pedir o divórcio direto. Hoje não é mais necessário, né? Já pode entrar diretamente na justiça com pedido de divórcio. E também quero deixar claro que as uniões estáveis, mesmo que não estejam regulamentadas, elas têm todos os direitos, como de um casamento registrado ali no civil, sob o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens é a questão ali patrimonial, né? Só entra ali na divisão os bens que foram adquiridos na constância da união estável. Os bens que antes, né, antes de ter ido morar junto, não entra na partilha. Só os que foram adquiridos quando o casal está convivendo junto. Tá? Vou deixar esclarecido isso também. Essa área fechou?
Acredito que sim. Se alguém tiver mais alguma Mas dúvida... a pergunta pode... Isso, Se né? alguém quiser perguntar alguma coisa de guarda, alimentos para o filho e divórcio, acredito que seria isso. Uhum. Né? Nós vamos ver, depois nós vamos conversar com a Ana para ver se a gente consegue trazer a Ana aqui uma vez por mês, pelo menos, para a gente estar falando sobre esse... Porque hoje nós teríamos aí uma lista de diversos assuntos, não sei se vai dar tempo da gente tratar de todos os assuntos, mas vamos tocando, depois não vai faltar oportunidade. Ana, vamos falar de inventário? É possível? Sim, também gostaria de falar também de dupla cidadania também. Então, primeiro vamos falar de dupla cidadania, depois a gente vai falar sobre inventário. Sim. Como é que é? Gustavo Silva, um grande abraço para você. Maurício da Silva, que bom tê-lo aqui conosco. Rosângela Oliveira, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Flávio Ferreira, seja sempre bem-vindo aqui conosco. E Edson Silva, um grande abraço. E só? Por enquanto fechou? Ah, então tá. Só lembrando você que hoje a nossa convidada é a advogada Ana Cláudia Bittencourt Pinhatel. Não anotei aqui, por isso que eu tô meio... E é um nome... Italiano, né? Italiano. É o nome italiano. Descendente então tá de italiano. Mas vou decorar, tá, Marco? Vou decorar para ficar... A próxima vez vai estar tudo direitinho, tá? Isso, Pinhatel. Pinhatel. Uhum. Ana Cláudia, dupla cidadania. Mudou? Tem alguma coisa nova no momento? Aparecendo a nova lei? Eu gostaria de deixar bem esclarecido para todos, né, que não é necessariamente, não precisa ter o sobrenome italiano, né? Ali o prenome, sobrenome registrado, sobrenome italiano no registro civil, basta que tenha um ascendente, né, que seja italiano. Eu, por exemplo, por parte da minha mãe e pelo meu pai, eu não tenho sobrenome italiano, mas eu teria direito à cidadania através dos meus ascendentes. Né? Então, deixar isso claro, porque muitas vezes é motivo de dúvida, né? Ah, eu não tenho sobrenome italiano, porque assim, não perde devido à quantidade de geração que veio depois daquele italiano, que é o antenato. O antenato é aquele cidadão mesmo que nasceu lá na Itália, veio para o Brasil. O original. Não perde, pode ser tataravô, bisavô, vô. Então, não tem um número de gerações que possa perder o direito, né, à dupla cidadania italiana. Então, eu queria deixar esclarecido isso, que muitas pessoas, às vezes, ficam em dúvida. Ah, será que eu tenho direito ou não? Já estou na 4ª geração, né, não tenho o sobrenome mais italiano. Então, tem direito, sim. É só reconhecer esse direito. Oi? Varia, tem que a legislação do país, né? Por enquanto, eu estou fazendo a italiana. Futuramente, quero fazer a portuguesa também, mas, por enquanto, não estou trabalhando ainda. Mas eu pretendo vir aqui falar depois sobre a cidadania portuguesa. Agora, ótimo. Vamos falar da cidadania italiana, que é o que eu já estou trabalhando já. Né? É interessante cidadania portuguesa, porque tem uma irmã que está pensando aí no final desse ano ir para Portugal, e ela quer mais informações. Interessante, né? Sim, a gente vem aqui para esclarecer as novas dúvidas que surgirem. Italiano, por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa que tem, por exemplo, apenas o tataravô lá, que era italiano, mas veio de lá para cá, só tem um risquinho na corrente mesmo. Tem direito, por causa do ius sanguinis, né? Que é o direito ali pelo sangue, né? Né? E vai passando de geração em geração, então tem direito. Não importa se é o tataravô, o bisavô, vai ter o direito resguardado, o direito à dupla cidadania. Eu soube essa semana, sabe, Ana Cláudia, que lá na minha origem, que eu achava que eu era mais português, tinha uma tendência ali, eu também tenho um pezinho lá na Arábia Saudita, lá para aquela região, né? Eu tenho, então, alguma linhagem com aquele povo lá. Eu não sabia, fiquei sabendo essa semana por um historiador, nesse sentido, até o sobrenome, né? Mas só lembrando que Madeira, Oliveira, enfim, Sartor, Vieira, tem outros, como é que é? Pinhatel.
Os originários, quando vieram para lá, a maioria era tudo cacalhada que vieram para cá, né? Porque lá tinha as pessoas que fugiam, iam ser condenados à morte, porque tinham cometido infração. E quando foi descoberto a América, esse pessoal, para não matar essa gente toda, mandavam para cá. Mas hoje nós temos que dar graças a Deus esse povo vieram para cá, porque olha que tanta gente bonita que tem aqui hoje, né? Com a mistura de raças e coisas e tal. Então, valeu. Não eram de todo mal, né? Não. É uma bênção, porque, na verdade, o nosso povo é uma miscigenação. E que bom que é assim, né? Que bom que temos italianos, descendentes de italianos, portugueses, né? Espanhóis também, alemães. Negros, né? Africanos. Negros, índios, africanos. Então, é uma mistura, né? De raça. O Brasil, graças a Deus, tem toda essa mistura. Por isso que tantas pessoas bonitas, assim, eu acho. Olha, tem um vídeo chamado Bendita Pátria, que é muito interessante. É um vídeo espírita, Bendita Pátria. Ele fala sobre essa mistura de raças. Nós somos o Brasil é o país que une todas as raças do planeta, todas as origens do planeta. É o único país que tem que contempla essa maravilha. Que coisa boa, né? Que bom. E é um país também de dimensões continentais, né? Então, tem muita coisa aqui no Brasil para a gente ver, para a gente descobrir. Muitos lugares bonitos. Então, é realmente uma bênção o nosso país, né? Tantas belezas naturais. Sabe, Ana, nós não podemos entrar em desespero. Tem muita gente, quando a gente conversa, as pessoas dizem, mas esse país nunca vai mudar, porque é muito corrupto. Os corruptos são essa geração que estão hoje no poder, que estão ainda lá, tem muitos que saíram, outros que estão entrando, que parecem santos, mas não são. Então, a partir do momento, daqui a pouquinho, com essa nova geração, que estão entrando na política agora, que ainda timidamente estão entrando, essas pessoas vão revolucionar o país, porque o Brasil é um país do bom, do belo, do justo. Só não é justo ainda por causa de algumas pessoas que ainda não entenderam que não vale a pena, que a nossa passagem aqui é muito rápida, e ainda não compreenderam que não vale a pena encher os seus bolsos, ter as suas mordomias, viver com muito, enquanto outros vivem com tão pouco. Então isso não faz sentido na vida. Se parar para raciocinar um pouquinho, não faz o mínimo sentido o que acontece nesse momento e que vai mudar. Acredite, já estamos mudando, porque essa meninada aí que estão vindo, convivendo com essas coisas ruins, eles já começaram a perceber que isso não vai levar a nada, que o importante é ser feliz, e para ser feliz tem que estar de bem com a vida, de bem com as leis, de bem com a vida como um todo, onde a vida, os valores, não apenas educacionais, mas materiais, precisam ser compartilhados. Ana Cláudia, como é que eu faço, por exemplo, eu quero ir para a Itália amanhã eu vou começar a fazer o meu visto, o meu passaporte, como é que é feito isso? Primeiro tem que olhar toda a tua documentação, né? Para chegar lá no teu antenato italiano, que é aquele que te passou que te passou ali, não, é teu ascendente, né? Claro que você é descendente dele, mas te passou esse direito, né? E está passando ao direito à dupla cidadania. Então, primeiro tem que procurar quem foi o antenato italiano. Então, esse é o primeiro passo. Então, é através das certidões, né? De nascimento, de casamento, fazer a árvore genealógica, para poder saber quem foi a pessoa que veio para o Brasil. E aí sempre é bom aquela conversa com os avós, né? Quem ainda tem, com os pais, para verificar, né? Um pouquinho de história e da família, que vai chegar lá no antenato. Vai saber quem foi que veio da Itália para o Brasil. Quem que trouxe esse direito na bolsa. Pois é, então não é tão difícil como parece, né? Não é difícil. Não é difícil. Existem algumas formas de fazer a dupla cidadania. Dá para fazer aqui pelo consulado, aqui em Curitiba, Porto Alegre, consulado italiano no Brasil. Só que é um pouco mais demorado, né? Varia ali o tempo de 5 a 10 anos, dependendo, porque existe uma fila enorme. Também dá para fazer diretamente na Itália, né? Aí faz todo o procedimento aqui no Brasil, faz tudo o que precisa, depois vai lá para a Itália terminar o processo lá, né? Registrar a residência lá na Itália para conseguir terminar o processo, ou também pela via judicial, daquelas pessoas que não têm como ir para a Itália e ficar residindo lá, morando lá por 2 meses, por exemplo, 3 meses até registrar a residência. Então aí pode estar fazendo pela via judicial diretamente em Roma, na Itália.
Diretamente. Ana Cláudia, mas a Itália tem espaço para tanta gente vir para lá? Olha, eu acredito que sim, porque a partir do momento que você se torna um cidadão italiano, você se torna um cidadão europeu. Né? Então, você pode não ficar também ali adstrito à Itália. Né? Você pode ir para a Alemanha, Portugal, Espanha e os demais países da Europa. Né? Que, se não me engano, são 48 países na Europa. Então, pode visitar todos. Né? E tem todos os direitos de um cidadão europeu nascido lá. Todos os direitos quanto à escola, educação, saúde, né, que são em níveis bem melhores que no Brasil, principalmente educação, né? Então, por exemplo, como está mais fácil, mesmo até quem queira ir para a Alemanha e outros países, hoje é mais fácil, então, primeiro colocar um pé na Itália para depois... Sim. Colocar os dois pés na Itália. Os dois pés na Itália. Isso, e depois ir para os outros países da Europa. Que aí fica fácil, porque já tem... Sim, a mão de obra sempre vão precisar, porque são trabalhos assim que os nativos de lá, as pessoas de lá não fazem muitas vezes, né? Então, para trabalhar... Quem tem esse desejo, claro, né? É uma porta aberta, com certeza. Eu tenho, por exemplo, um irmão que ele está nos Estados Unidos. E ele foi para lá, para Boston, e ele trabalhou em diversos serviços. Hoje ele trabalha com serralheria. Né? E ele ganha mais do que um empresário de médio porte aqui, né? Então, lá, até pelas condições financeiras... Claro que o Brasil é muito novo ainda, né, Ana? Sim, claro. O Brasil é um país muito novo ainda. Então, nós temos muito que caminhar ainda. Por isso que às vezes a gente vê esses problemas, mas a gente não olha para os países de primeiro mundo que já passaram. Quantas guerras, quantas mortes, quantas lutas, quantos problemas de corrupção que já tiveram nos países europeus, que a gente vê a história como ela conta, muito pior do que no Brasil. Eram guerras e mais guerras que eram travadas, guerras civis, inclusive, né? Então, tiveram muito problema no passado para chegar onde chegaram hoje, em nações estabilizadas financeiramente e também com pessoas mais tolerantes, né? Coisa que a gente não está vendo muito aqui ainda no Brasil, porque nós somos um povo que temos assim uma diversidade cultural, né? Então nós somos mais agitados mesmo, né? Mas eu acho que isso é cultura mesmo, né? Porque o povo brasileiro é sempre alegre, sorridente, apesar de todos os problemas, né? O povo está sempre de bem com a vida. Mas é o nosso jeito, é a cultura daqui mesmo. Cultura daqui, né? É a cultura daqui. Não é porque somos melhores ou piores, mas é a nossa cultura. Nosso jeito de ser. É o nosso jeito de ser. Bacana. Vamos falar de... Enfim, Inventário? ali? Sim, se alguém tiver mais alguma dúvida, algo para esclarecer, né? Porque seria isso, né? Seriam esses 3 meios de conseguir a dupla cidadania italiana. Aqui no Brasil mesmo, através do consulado, levando toda a documentação necessária, entregando no consulado, ou através de ir morar na Itália, residir na Itália, né? Através da Itália mesmo, ou então através da via judicial, mas isso em Roma também. Na própria Itália. Na própria Itália. Vamos falar então agora de... Como é que é? Cristiano Fernandes, muito obrigado. Um grande abraço para você. Tem pergunta aí, Rale? Tem. É sobre essa questão da dupla cidadania. Caso a pessoa ela não tenha descendente italiano nem nada, mas ela queira solicitar essa dupla cidadania, tem que ter algum tempo de residência no país para poder ter essa dupla cidadania? Aí teria que ver lá com a legislação própria da Itália mesmo, do país. Porque teria que olhar a própria legislação italiana. O que o país diz a respeito disso. Tá? Aí teria que verificar essa situação mesmo. Mas vamos fazer o própria seguinte. Legislação italiana. Mas vamos fazer o seguinte, para antecipar isso para esse povo, a próxima vez que você vir aqui, você vai trazer um pouquinho da legislação, o que diz respeito. Pode ser? Se alguém quiser ficar residindo lá, porque depende muito do tratado entre os países também, Brasil e Itália. Por exemplo, Portugal é bem mais fácil conseguir a dupla cidadania portuguesa. Mas aí a Itália teria que verificar o que decidiram Brasil e Itália quanto a isso, quanto a essa relação. Porque de alguns anos para cá, de 6, 8, 10 anos para cá, abriu muito as fronteiras, essa relação mais aberta entre Brasil e Itália, né? Sim, até porque já vem de anos atrás, né? Desde quando os primeiros imigrantes chegaram aqui, em 1867, Santa Catarina, na localidade de Azambuja, ali já começaram os primeiros a vir, então já tem aquele contato, né? Aqui no sul, aqui de Santa Catarina,
é todo colonizado, a maior parte por italianos, né? Então, com certeza, Brasil e Itália, Brasil e Portugal, né? Então, são ali os países, nações amigas, digamos assim, né? Bacana. Mas a gente iria falar sobre inventário, seria isso? Inventário, vamos falar sobre um pouquinho de inventário inventário agora. Ó, por exemplo, eu tenho uma conhecida que eles têm um terreno, e esse terreno, os pais, na verdade, lá, sogros, pais, já faleceram e não deixaram nada assinado. E agora eles precisam dividir para poder registrar, né? Como fazer isso, Ana? Tem que entrar com inventário. Judicial ou extrajudicial, dependendo do caso. Extrajudicial porque ele é feito em cartório, né? Aí precisa que todos os herdeiros sejam maiores de 18 anos, capazes, né? Não tem nenhum incapaz, né? Com algum problema mental, físico, que influencie ali na hora de assinar, que não tem que saber o que está fazendo, né? A pessoa que está assinando, o herdeiro. Então, se tiver se todos os herdeiros foram maiores e capazes, dá para fazer através do cartório. É caro isso, Ana, para fazer? Depende. Depende muito, porque depende do valor que o advogado vai cobrar e depende ali das taxas, de TCMD, de acordo com o valor do imóvel, né? Então, é relativo, é variável. Não dá para dizer exatamente quantos que vai gastar. Cada caso é um caso. E também dá para fazer o inventário judicial caso alguma das partes não estejam de acordo, estão em litígio, ou seja, há brigas entre as partes. Então aí vai ter que ir para o judicial mesmo, inventário judicial, fazer ali no fórum, na justiça comum. Uma pergunta da Rosa, ela está perguntando se é possível menor de idade assinar inventário. A Rosa está perguntando se é possível a menor de idade assinar inventário. É possível, Ana Cláudia? Assim, quando tem menor de idade, tem que ir para a área judicial mesmo, fazer um inventário judicial. Não tem como o menor de idade concordar com... Ele pode, claro, concordar, mas não, ele não ainda não tem todos os poderes da vida civil. Ele não pode praticar todos os atos da vida civil, né? Somente com 18 anos é que ele pode praticar todos os atos da vida civil, incluindo concordar com uma partilha. Que no caso o inventário é uma partilha de bens do falecido, né? Então não pode menor de 18 anos fazer um inventário extrajudicial colhendo simplesmente a concordância do menor. E quem seja representado. Isso, pois é. E quem poderia representá-lo? Os pais dele, né? Em caso de não ter ali os pais, os tutores. Mas aí no caso ele não cabe, né? Porque aí se vai diretamente para o pai e para a mãe, não para o menor, né? Sim. Se fosse um inventário ali do avô, por exemplo, iria já para o pai e para a mãe esse direito e não para o menor, né? Então... A herança já passa ali por exemplo, falece os avós. A herança passa ali para os filhos, né? Por exemplo, esse menor nem precisaria estar assinando, a não ser que os pais não estivessem mais presentes. Mas aí, quando há menor... Ao interesse do menor já não pode ser decidido pela via extrajudicial, onde as partes concordam. Né? Já tem que ir para o judicial mesmo, para o juiz decidir. E também, geralmente, o que é do pai, dos pais, um dia vai ser dos filhos, né? Então, não há porque o jovem também, um de menor, está se envolvendo diretamente nessa questão, né? Não, e mesmo também se for lá para o judiciário, ele vai ser assistido, representado, se for menor, mas também isso é algo que a justiça vai decidir o que é melhor, envolvendo ali o interesse da criança, né? Mesmo sendo representado, assistido no judiciário, porque extrajudicialmente, não. Tem menores, não dá para fazer pelo cartório. Tem que fazer judicial. Porque hoje tem uma quantidade enorme de loteamentos que não são clandestinos, mas porque na época foram permitidos que se construísse em cima, mas estão irregulares e é preciso fazer o inventário. E como fazer o inventário disso, Ana? É uma situação complicada, é uma situação bem complexa, porque tem que olhar de que, como é que eu posso dizer? Está no nome de quem aquele imóvel, né? Não se sabe. Geralmente nesses loteamentos que tem apenas recibos, o dono verdadeiro já não existe mais, né? Sim, aí na verdade aí tem que ver se foi aberto o inventário na época ou não,
né? Se tem ainda um inventário aberto, para se habilitar nesse inventário, né? Para dizer assim, tem ali o recibo, o contrato de compra e venda, então tem que se habilitar nesse inventário para dizer que o imóvel é da pessoa e não mais do falecido. Mas são situações que sempre dão um pouquinho mais de dor de cabeça, justamente pela prova, né? Mas se tiver ali o recibo registrado, a assinatura, reconhecida a firma, o contrato, ele é válido, ele é uma prova. Só que é sempre uma dor de cabeça para provar, né? Muito melhor fazer a escritura e regularizar tudo no registro de imóveis do que fazer algo assim, com um contrato de gaveta, né? Que aí tem que levar para o judiciário para ele reconhecer que realmente ocorreu esse contrato, para depois dar o direito para a pessoa. Mais alguma coisa nessa área que eu não perguntei que seria importante falar? Acredito que seria isso, né? A partir do momento que falece a pessoa, passa-se o direito ali, a herança, para os herdeiros, né? E depois ali tem que fazer o inventário, porque se não fizer pode surgir mais à frente problemas para toda a família, além da multa e tal, por não ter feito nos 60 dias, ali no prazo. Então sempre é bom, assim que falecer, se o falecido tiver alguma coisa no nome, seja um carro, uma moto, não necessariamente um imóvel, tem que fazer o inventário. Não importa qual é o bem, seja o bem imóvel ou imóvel, tem que fazer o inventário, tem que inventariar esse bem. Bacana. Partilhar, né? Fechou já, Rani? Agora que nós ia começar a fazer perguntas, eu estava só esquentando os motores aqui. Poxa vida. Ana Cláudia, uma perguntinha rápida mesmo, então, numa área que eu acho muito importante. Em relação à questão do mundo do trabalho, está mais facilitado um adolescente trabalhar, por exemplo? Que idade pode trabalhar ou não pode trabalhar? A partir dos 14 anos, como aprendiz, já pode trabalhar. E depois dos 16 anos, também já pode assinar carteira. Tudo regulamentado. E 14 anos, o que ele pode fazer? Em que tipo de trabalho ele pode trabalhar? Aí depende ali da própria empresa, né? Tem um horário determinado para ele poder... Tem a legislação própria já do menor aprendiz, né? Que aí é outra área também. Não sou atuante em direito trabalhista, né? Faço a mesma previdenciário e civil, mas existe a legislação própria do menor aprendiz ali, né? Os direitos relativos a ele. Ana Cláudia, vamos combinar também na próxima vez você vir aqui, vamos falar um pouquinho mais na área trabalhista e previdenciária, pode ser também? Sim, apesar de não fazer no momento trabalhista, né, a gente pode estar conversando a respeito pouco mais, porque eu faço mais previdenciário, né, e civil. Direito civil. Direito civil. Isso. Então a gente agora é dupla cidadania também. E né? dupla cidadania. Isso. Bom, voltamos a dar mais uma Sim, a pincelada gente tudo pode isso. conversar novamente sobre a área trabalhista também, sem problema nenhum, trazer novas informações da reforma, enfim. Fazer uma entrevista mais relativa à reforma trabalhista também. Bacana. E outros direitos, né, do trabalhador. Show de bola. Pois bem, tem mais alguém aí, Rani? Terezinha Piva, essa conhece, né, Ana? Conheço, minha tia, um abraço. Um abraço, Terezinha, muito obrigado pela sintonia. Fechou? Uma pergunta? Vamos lá, então. Tem uma pergunta? Da Vamos. Rosa. Uma pessoa solteira... Quem está perguntando, Rani? A Rosa. A Rosa? A Rosa. Uma pessoa solteira fez um testamento para os sobrinhos e não tem descendentes, filhos no caso, mas tem irmãos. Se caso venha a falecer, fica para os sobrinhos ou para os irmãos? Aí o testamento ele tem a legítima, né? A legítima é que são 50% para os ascendentes, para os descendentes e ali para os colaterais. Então, ele pode dispor de parte da herança. 50% ele pode dispor no testamento. E outros 50% é a legítima, que é para os herdeiros necessários. Ascendentes, descendentes e ali os colaterais. Aí, no caso, os irmãos entram nos colaterais. Certo. Essa questão de inventário é sempre bem complicado, né? É sempre bem complicada porque tem que analisar cada caso, né? Mas o testamento em si, ele também só pode... Claro, se ele não tem outros herdeiros, ele pode dispor de tudo, né? Não tem ascendente, descendente, não tem ninguém vivo mais, ele pode dispor de todo o testamento, 100%, né? Dispor de todo o testamento não, dispor de todos os bens no testamento, né? 100%. Mas se ele tem ali a legítima, os 50% tem que ser reservado, que é a legítima, que são os herdeiros necessários.
perguntinha aqui pro Marco, ele vai me responder lá. Marco, Pinhatel, tem alguma coisa a ver com pé de pinheiro, pinha, na região? Pinhatel era uma região de Vêneto, lá da Itália, né? Muito, 1875. Era uma família pequena e por isso que não se vê tantos Pinhatels. Eles eram lá de Vêneto, na Itália. Família originária de lá. É Pinhatelli, na verdade, lá se fala. Então nós vamos fazer o seguinte, a próxima vez, o tempo já encerrou, nós vamos convidar o Marco para sentar um pouquinho com a gente, para falar ele na roda, né? sobre esse assunto. Já que nós estamos falando sobre, vamos falar um pouquinho mais sobre cidadania, né? Sim. Italiana. Portuguesa também, vamos trazer também. Vamos convidar o Marco para conversar um pouquinho com a gente, né? Sim. Isso. Show de bola. Sim. Então tá bom. Ana Cláudia, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de deixar dito, pode se dirigir àquela câmera e cumprimentar o pessoal. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram essa noite, meu muito obrigada. Agradeço e desejo a todos uma ótima semana. Seria isso. E telefone, endereço, né? Eu estou atendendo em Uruçanga. O meu telefone pode me mandar mensagem no WhatsApp, é o DDD 48. E o número é 996362679. E o meu telefone também é 34650946. Se alguém quiser, né, entrar em contato, seriam esses os números. Bacana. Pois bem, muito obrigado, Ana Cláudia. Foi bom recebê-la aqui. Eu que agradeço. E vamos conversar mais. Sim. Né? Gente, a todos vocês, muito obrigado pela sintonia aqui conosco, muito obrigado ao Rália, muito obrigado ao Marcos também, que fez companhia aqui pra gente, e a todos vocês, muito obrigado mesmo. A nossa convidada de hoje foi a Ana Cláudia Bittencourt Pinhatel. Acertei agora, né, Marcos? Acertei. Pinhatel, que foi a nossa convidada de hoje ao vivo aqui com você. Nós estamos fechando aqui o nosso programa, mas vai ficar gravado aí nos Facebooks TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça, Beto Madeira, no nosso site www.tvsul.com.br e no nosso YouTube TVR Sul. E também lá no LinkedIn também depois vai ser compartilhado também nesse canal. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã, quarta-feira, tem um programa Entra na Roda. O nosso convidado é o Dr. Flávio Pereira, que vão falar sobre espiritismo, né? E reencarnação, sobre reencarnação. Então, falar sobre reencarnação, e ele que é médico naturalista e espiritualista. Tá certo? Um grande abraço, boa noite para vocês. Boa noite. Amanhã.